Olá, olá, ouvintes do PowerCast. No episódio de hoje, vamos conversar com um grande atleta brasileiro de ciclismo. Ele é da cidadezinha de Itabirito, conhecida pelas trilhas e serras das Minas Gerais. Ele é pentacampeão brasileiro da categoria sub-30 e atualmente corre na Elite. Esse mineirinho come quieto, além de performar nas corridas, ainda performa na vida social e profissional. Ele tem uma loja de bikes e, a partir do seu canal no Instagram, também compartilha seu estilo de vida e ajuda muitas pessoas. Seja muito bem-vindo, Lúcio Otávio. Muito obrigado pelo convite. Vai ser com certeza uma honra aí bater esse papo com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência, de tudo que eu já vivi nesses mais de 15 anos no esporte e vai ser bem legal. Eu sou Ana Luísa, saúdo a todos vocês e hoje nós vamos conhecer o nosso time de Powercasters. Antônio Baeta. Fala, galera, vocês estão bom? E Danilo Caruso. Fala, galera, vocês estão bom? Eu tô bem. A Ana tá meio travada nessa chamada aí, hein? Vamos que vamos. Então é isso, pessoal. Vamos lá e vem de roda. Lúcio, nós aqui conhecemos quem é o Lúcio Otávio desde a época da Sub-30. Algumas vezes campeão brasileiro, né? Para ser mais expressivo, 5 vezes. 5 vezes. Então, desde 2019, você passou a largar na Elite. Mas e antes disso? Como é que era? Você sempre andou de bike, desde novinho? Como foi a sua relação e como você começou a sua carreira na bike? Bom, realmente eu comecei bem novo. Meu pai falava que eu era criança, eu já desmontava minhas bicicletas. Não conseguia montar, mas desmontava tudo. Mas eu comecei a pedalar e tal, bem novinho mesmo, e com muito pouco recurso, bicicletas muito simples mesmo e tal. E nessa época, quando eu comecei a pedalar um pouco mais sério, né, digamos assim, eu morava em Alvinópolis. Eu comecei a pedalar lá. E eu sou de Itabirito, mas quando eu tinha 10 anos eu mudei para lá. Morei certo tempo lá, depois voltei para Itabirito. Mas aí eu comecei a pedalar com o pessoal lá e eu, tipo assim, com muito pouco tempo de pedal, eu já conseguia andar com eles, andava 100, 120 quilômetros. Era assim, com um ano de pedal, eu já era praticamente o que conseguia render mais na cidade, sabe? E isso foi, caramba, será que eu consigo um futuro nisso? Será que eu consigo ir para as competições e tal? E aí chegou a primeira vez, né? Então a minha primeira corrida foi em Mariana, em Minas Gerais. E nessa corrida foi muito engraçado, porque nessa época eu era infanto-juvenil. Só que sem nenhuma experiência, sem saber o que acontecia, coloquei o número na bike e tal. E o percurso era reduzido, logicamente, infanto-juvenil. E eu errei caminho e fiz o percurso completo. Mas enfim, fiquei em último, em último colocado. Mas eu tenho essa medalhinha guardada, devia ter até trago agora para mostrar para vocês, mas eu tenho essa medalhinha guardada até hoje. E fiquei em oitavo, só tinha 8. E felizão para casa, voltei com aquele negócio. E aí na próxima semana tinha uma prova em Viçosa. E aí eu ganhei essa corrida na próxima semana, sabe? Isso foi como foi um boom. Falei, poxa, que coisa mais louca e tal. E aí de lá eu comecei a ir e tal, mas como a gente sabe, independente do atleta da categoria que for, o incentivo no esporte no Brasil para a bicicleta é muito pouco, né? E aí eu fui com os recursos que eu tinha, fui galgando, fui indo, e quando eu retornei para Itabirito, eu consegui dar mais um passo. E aí eu consegui ter mais algumas evoluções, consegui melhorar um pouco o equipamento. E na época eu era júnior e tal, e na Copa Internacional ele já estava conseguindo pegar pódio. E aí foi, assim foi minha trajetória, fui evoluindo na medida do possível, sempre andando entre os top 10 ali na Copa Internacional, nessas categorias. E foi indo até chegar na Sub-30, onde eu fiquei 2 anos e meio praticamente reinando na Sub-30, vou dizer assim. Né? Eu fiquei 2 anos e meio sem perder uma corrida. E tem até um fato engraçado que
a corrida que eu achei que eu tinha perdido, eu ganhei ela também. Foi uma prova em Brasília, os 70 quilômetros de Brasília. Eu realmente estava naquele dia que nada fluía e aí tinha um cara na minha frente, eu tinha ciência disso. E aí foi engraçado que ele estragou a bicicleta, eu passei ele sem ver e cheguei na corrida achando que eu estava em segundo e tinha ganhado. Mas, então assim, eu fiquei 2 anos e meio sem perder uma corrida na Sub-30. E foi assim, uma grande experiência competir lá, sabe? É bem diferente, bem diferente a categoria, as categorias da elite nacional, né? Mas eu acho que isso aí também tem perguntas para frente aí, eu acho que a gente vai encaixando aí. Pô, muito legal, Lúcio. E daí, desde que, quando você sai da Júnior ali, né, você está saindo da escola, quando você vai para a Sub, como é que foi esse processo para você? Você foi estudar, você já começou a trabalhar, você teve um momento que você só se dedicou à bike? Eu nunca fui um atleta que só dedicou à bicicleta, né? Nunca na minha vida. Então, assim, quando eu vim para Teberito, eu fui trabalhar de mecânico numa loja de bike, em 2009, e aí essa bicicleta, essa loja, em torno de 10 meses que eu trabalhava lá, o dono resolveu fechar a loja. E aí foi desde aí que eu comecei minha trajetória como atleta e empresário. Veio um amigo meu, né, de Alvinópolis, e comprou essa loja, ele chama Fábio, ele comprou essa loja que estava fechando, me deu essa loja, coisa de pai para filho mesmo, eu sou eternamente grato a ele, e falou, toma isso aqui, toma conta disso, se vira, metade meu, metade seu. Enfim, eu de funcionário comecei a ser dono, e aí foi aquela loucura. Poxa, eu tinha 17 para 18 anos, totalmente inexperiente de tudo. Chegou um certo dia, eu liguei para ele e falei assim, olha, me manda X valor de dinheiro que eu não tenho dinheiro para pagar boleto aqui não. Então, assim, foi uma grande experiência, uma experiência de vida mesmo, que eu levo para a vida toda, foi bem legal isso aí. Você tá com quantos anos hoje, Lúcio? Hoje eu estou com 30 anos. Ah, tá, legal. Você subiria da Sub-30 agora. Acho que, além de você, pô, ser um grande atleta, né? Você falou desde novo, e hoje tá figurando na elite, mas acho que uma coisa muito legal que motivou a gente a trazer você, e acho que você pode agregar muito para os ouvintes quanto a isso, é que hoje você é um cara que larga na elite, e como a gente falou aqui, a Ana trouxe no começo, você é um empresário. Então, eu gostaria realmente de deixar bem aberto isso para você falar um pouco como que você faz com essa rotina, porque não é algo trivial, mas é a realidade da maior parte de quem está envolvido com o mountain bike, né? Então, tá aberto para você. Não, com certeza, eu acho assim, é muito difícil você lidar com as duas coisas, né? 99% dos atletas no Brasil convivem com trabalho e bicicleta, não tem como. Eu nunca fui um atleta profissional, né? Mesmo quando eu estava na Sub-30, que eu fui 2 anos da Audax, onde eu tinha uma estrutura gigantesca, depois eu fui para a FKS, mas da FKS eu entrei na Sub-30 em janeiro, mas em janeiro mesmo eu resolvi migrar para a Elite, então assim, eu não fiquei na FKS como atleta na Sub-30, foi somente na Audax que eu fiquei 2 anos como atleta de categoria, mas às vezes, eu tenho a ciência que, poxa, eu não vou conseguir andar ali top 5 numa Copa Internacional, no brasileiro, eu tenho ciência disso. Às vezes o descanso pesa, as obrigações que todo empresário tem, enfim, se a pessoa também trabalha, tem as obrigações dela. Então, assim, isso me faz refletir muita coisa, sabe? Poxa, eu já pensei em largar tudo e dedicar ao esporte, mas aí ao mesmo tempo depois eu penso assim, caramba, e meu futuro, e lá na frente eu vou me arrepender. Então, assim, eu já tive esse pensamento várias vezes, mas eu preciso pensar no meu futuro. Então, vamos fazer as duas coisas do jeito que dá e vamos tocando. E dá para fazer as coisas. Então, assim, eu tenho ciência que top 5 não dá para mim entrar numa Copa Internacional, por exemplo, com todos os atletas presentes. Mas eu estou andando atualmente no top 15 ali, com o objetivo de melhorar para o 10, né?
Já peguei pós na Elite, mas foi em Ouro Preto em 2019, que eu fiz oitavo. Ganhei algumas provas na Elite e tal, maratona também tenho um pouco mais facilidade de andar do que no cross country. Mas não é fácil gerir as duas coisas. O Edelcio é meu psicólogo há 1 ano e meio, mais ou menos, e a gente trabalha mais ou menos nesse sentido, porque, poxa, se eu for para sub-35, provavelmente eu vou andar lá na frente. Mas eu quis, assim como todo empreendedor, ele busca algo mais, busca se desafiar. Poxa, eu vou me desafiar na Elite. Eu ganhei tudo que eu queria na Sub-30, todos os objetivos que eu tinha lá eu conquistei. Poxa, eu vou desafiar na Elite. E aí foi aquele negócio, poxa, Lúcio, você trabalha, você tem suas obrigações, vai dar certo, não vai? Poxa, e dá super certo. Então, assim, se você se dedicar, se você tem que se desdobrar realmente. Às vezes eu acordava 5 horas da manhã no frio de Itabirito para ir treinar, porque eu tinha que estar na loja 8h30, 9 horas no máximo, eu tinha que estar lá. Então, assim, se você tiver força de vontade, se você persistir mesmo ali, dá para fazer as duas coisas. Tem outro atleta também que faz a mesma coisa que eu corro na Elite, que é o Alisson, lá de Lavras, né, o tempo de Tigrinho, né? Então, assim, a gente vê que tem outros atletas que correm na Elite também, que têm suas obrigações, então dá para ir, mas não é fácil, né? Eu acho que, assim, não adianta eu querer falar que eu vou vencer uma Copa Internacional, porque é uma coisa muito difícil para quem divide os dois, mas dá para andar ali entre os 15 ali, se dedicar, dá tudo certo. Poxa, Lúcia, se você falasse só que não é fácil estar na elite, para mim já estava bom. Não é fácil nem estar na elite, nem estar na elite trabalhando da forma como você trabalha, né? Mas o ponto que eu queria trazer é que o quanto é importante a gente realmente, né, no cenário que é da valorização do esporte do atleta, é prudente, é viável e é até recomendado que o atleta ele tenha um plano de carreira, né? Ele saiba o que ele vai fazer depois, né? Que tudo acabar, e até se tudo acabar antes do tempo, porque a gente também não controla isso, né? A gente não controla o que vai acontecer, se eu vou quebrar uma perna, se alguma coisa vai me tirar do esporte, isso eu não sei. Então, eu acredito que o que eu queria que você trouxesse agora também é não só o quanto a sua carreira trouxe de estabilização para você, enquanto atleta, de ter os recursos, de poder fazer da sua própria forma, mas também emocionalmente, assim, essa questão de ser leve o processo, porque você sabe que se não der certo, você pode, igual você falou, já pensei em largar a qualquer momento. Às vezes um atleta de elite que é patrocinado e que leva isso né, de forma como se era a única renda, ele não tem essa possibilidade. Eu acho que isso deve trazer um peso muito grande também. Então, eu queria que você trouxesse desses pontos que o trabalho, você ter uma outra renda, te proporciona até de performance. Eu não tenho aquela obrigação de deixar o resultado, né? Que às vezes o patrocinador cobra de você. Mas eu me cobro muito, sabe? Às vezes, por exemplo, eu tive Covid 2 vezes. É algo raro de acontecer, mas comigo eu peguei 2 vezes. E não praticamente sem sintomas, mas o corpo sente muito, sabe? É muito engraçado. Você não consegue fazer força, não rende, é uma coisa estranha. Eu nem acredito ser psicológico, porque meu psicológico é muito bom. Essa parte minha eu consigo fazer muito bem. Mas, e aí eu peguei ano passado, e aí quando foi agora em junho desse ano, eu peguei novamente. E aí, tipo, era 15, eu testei um positivo, 15 dias depois era a Copa Internacional, a etapa que foi em Carandaí. Eu falei, eu vou lá correr, do jeito que tiver. E
E aí, tipo assim, tinha até essa questão, será que vai dar negativo? Porque tão próximo assim, né? Mas enfim, eu fui lá e fui super mal e falei, nossa, que desastre que foi isso. Mas eu tinha ciência do que tinha acontecido e tal, e falei, pô, bora para a próxima. E aí eu comecei a reagir depois, comecei a sentir melhor nos treinos, meus números voltou a crescer, e aí chegou a etapa a primeira agora de Congonhas, já consegui encaixar um pouco melhor, mas ainda não fiquei satisfeito comigo mesmo. O resultado não foi legal, não foi o que eu esperava, visto que faltava ali 7 bons atletas que consideravelmente estariam na minha frente. Então, assim, não foi um resultado. Mas isso me deixa muito leve, porque eu falei, poxa, isso aí é uma coisa minha, né? Eu não devo isso a ninguém, né? Então, assim, eu fui lá, dei o meu melhor. Foi o que eu consegui para o momento. Então, assim, nesse sentido de, poxa, hoje eu toco minhas coisas, eu sou totalmente independente, eu me cobro muito, vou lá, dou o meu melhor, e às vezes essa falta de pressão, essa falta de pressão mesmo de patrocinador em cima do atleta, isso me deixa numa posição muito confortável, né? Às vezes aquela ansiedade antes de prova, aquela ansiedade antes de largada, eu não tenho isso em mim, sabe? Porque eu tô lá para dar o meu melhor, lógico que eu quero ganhar a corrida, quero andar na frente, quero a melhor posição possível, mas essa leveza de não dever o compromisso, às vezes, ajuda muito, muito nisso. Eu já presenciei equipes cobrando o resultado de atleta, e isso, às vezes, acaba sendo pior, né? Acho que acaba, o atleta larga com aquela pressão demais, aí acaba acontecendo algo com a bicicleta, ou ele mesmo próprio. Mas é muito bom e eu sou muito grato por tudo que eu conquistei e que me dá essa estabilidade para mim competir dessa forma, competir com marcas que me apoiam hoje, mas sem me cobrar resultado nenhum. Então, isso com certeza é muito bom. E é muito legal isso no relato do Lúcio, que a gente percebe assim, o que é o coração do atleta amador. O atleta amador é aquele que faz aquilo que ama, né? Então, assim, ele falou o relato dele que ficou 2 anos e meio sem perder, e na verdade eu tenho uma experiência diferente. Por exemplo, eu fiquei 2 anos e meio sem ganhar, né? Mas a gente continua fazendo porque é aquilo que a gente ama, né? Mas eu acho muito interessante que, assim, ao longo de tudo que ele foi falando aqui, a gente percebe, assim, características do atleta amador, o cara que faz aquilo porque gosta, que tenta conciliar um tempo na agenda com as outras obrigações pessoais e tal, mas sempre também transitando ali para o lado da alta performance, né, de um rendimento elevado. Então, assim, como que foi, Lúcio, o momento que você decidiu, ou o que te levou a decidir arriscar fazer essa transição para a elite? Como que foi, como que isso se construiu na sua cabeça? Bom, era final de temporada, eu ainda estava indeciso se continuava ou não na Audax. A Audax era muito bom, mas acaba que tinha muitas viagens longas. Tinha vez que eu estava no Rio Grande do Sul, na outra semana eu estava no Piauí. E isso acabava que, pensando no lado da loja, me tirava um pouco da loja, e essas viagens muito longas, às vezes tinha uma prova aqui próximo à cidade que eu queria competir, mas eu tinha que cumprir o calendário da Audax, eu tinha que ir para o Piauí, eu tinha que ir para o Rio Grande do Sul, enfim, norte, sul, leste, oeste do Brasil. E aí eu falei, não, poxa, eu vou abandonar a Audax, né? É uma estrutura gigantesca, uma coisa assim de outro mundo, mas eu vou com as próprias pernas para frente. E a Audax, ela me queria na sub-30, ela não me queria na elite, porque ela queria eu ganhar nas provas, eu campeão brasileiro, e nas provas regionais que eu ia, a maioria delas eu ganhei, se eu não ganhei, fiquei em segundo, e ali, por ter acontecido alguma coisa. E aí eu falei, poxa, eu vou caminhar minhas provas das pernas e vou para a elite. Era o meu sonho, falei, eu estou ficando
entre aspas, velho já, ou eu vou agora, eu não corro mais na elite. Foi aí que entrou a FKS no negócio. Era uma equipe nova, ninguém conhecia nada, e o dono dessa equipe foi até o Hugo, meu treinador, o Hugo Prado da OCE. Falou assim, olha, eu estou montando uma equipe, eu estou montando uma fábrica de bikes, assim assado, e quero montar uma equipe aí com 4 atletas. E aí foi que o Hugo colocou eu e o Lucas Kaufmann na época. E aí chamou para a primeira reunião e eu meio que assustei, porque era uma coisa totalmente livre, totalmente sem nenhuma, assim, eles não te exigiam nada, só queria você, a sua imagem. E faz o que você quiser, era uma estrutura legal também, com salário, com bike, se eu quisesse viver da bicicleta com eles, eu vivia. E aí eu falei, poxa, já que eles estão me dando essa liberdade toda, eles me conheciam como o Lúcio Sub-30, que vinha ganhando seguidas provas. Já que eles me deram essa liberdade toda, eu falei assim, vou para a Elite, posso ir? Faz o que você quiser, me deram carta branca. E aí foi como jogar gasolina na fogueira. Falei, poxa, é o que eu queria e eles me apoiaram, então vamos com tudo nisso aí. E eu tinha em mente todos esses desafios que eu já passei como empresário, como lojista. Poxa, eu já quebrei a loja 2 vezes de ter que vender meu carro para pagar a conta. Então, assim, eu já passei por muitos desafios, né? São 12 anos de loja, já passei por muitos desafios, já passei por muitos perrengues. Falei, poxa, se eu fizer um paralelo entre essa vida e a vida do mountain bike, a vida de um atleta de alta performance, é desafio o tempo todo. Então, poxa, eu vou encarar mais essa. Eu vou para lá, vou para a elite, vamos ver o que vai dar. Enfim, alguns objetivos já conquistados, outros não, outros batalhando para conquistar, mas essa virada de chave aí para ir para a elite é a FKS, que foi minha última equipe, com certeza me ajudou muito nesse sentido, e a outra parte eu deixo como essa vivência no mundo do empresário mesmo. Eu acho, eu fiz um paralelo com os dois e acabou que fiz essa junção e falei, poxa, vai lá, vamos ver o que vai dar. Se der errado, levanta e faz de novo. É isso aí, a gente consegue traçar vários paralelos realmente, né, do mundo corporativo com o mundo do esporte. Uma das coisas que me chamou muita atenção que você estava falando sobre, assim, o seu controle psicológico, né? Você falou que você sempre teve isso muito, muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Isso é muito interessante, cara. Mas, assim, além disso, além dessa sua característica desse controle psicológico, né? O que você faz para se preparar? Como tem sido sua rotina, treino? Como que você tem feito atualmente, conciliado, né, sua rotina do esporte com o meio, a vida de empresário? Bom, hoje eu consigo dividir bem, sabe? Eu faço ali 5 treinos na bike semanalmente, faço de 2 a 3 treinos na academia e uma vez por mês eu faço uma sessão de fisioterapia de recuperação mesmo. Basicamente minha vida assim é dividida nesse sentido, mas o que pesa é acordar muito cedo e às vezes dormir ali um pouco tarde por compromissos da loja, né? Mas eu acordo cedo, faço meu treino, vou para a loja, aí trabalho o dia todo e bora para casa descansar. Esse descanso que eu acho que é a virada de chave ali de às vezes eu não conseguir dar um passo adiante de chegar mais na ponta, né? É o que eu mais sinto falta, sabe? Mas, igual a gente já vem falando o tempo todo, é o que eu consigo fazer e é o que a gente vai fazer até, eu pretendo, se Deus permitir, pedalar o resto da vida. Muito legal mesmo, e é extremamente motivador escutar você falar, como eu imaginei antes, falar a verdade, mas porque, como eu disse, chegou 2019, eu era atleta, estava largando ali na sub, e eu resolvi tirar o pé realmente, porque estava difícil para mim
de juntar as duas coisas. E eu acho que hoje que eu estou no último ano de faculdade e tal, eu estou com a brecha de novo para poder focar mais, e você falando passa 1 milhão de coisas na minha cabeça. Cara, eu gostaria que perguntar para você, você consegue, você largou muito tempo sub-30, agora na Elite, traçar um paralelo entre essas duas provas? Elas são muito diferentes? Ou só o que muda é o ritmo? Como é que você sentiu isso? Foi um baque para você ir para Elite? Absurdo? Como é que é? Eu vou te falar que realmente é muito diferente. Eu tinha ciência que seria diferente porque eu cheguei a correr sub-23, né? Então, assim, eu tinha mais ou menos uma noção do que o negócio não era brincadeira. E o que mais dificultou, porque na sub-30 eu vou usar um termo aqui, eu era caçado, né? Então, assim, eu largava e geralmente eu ia embora e eu era caçado. Então, não tinha ninguém na minha frente. Na Elite é o contrário. Eu sou caçado e sou caçador também. Sempre tem uns na minha frente, sempre tem, se eu olhar para trás, vem uma fila atrás, ou você fica esperto, ou você vai perder 10 posições aqui agora. Então, assim, é muito diferente, é muito diferente. Foi até o porquê eu procurei o Edelson, o psicólogo, porque é muito engraçado, cara. Na Elite é muito estratégico, não era como eu era na Sub-30, que eu largava e, poxa, vou dar uma paulada, vou abrir, vou segurar e vou ganhar a prova. Eu vou administrar o equipamento, eu vou... Então, assim, na Elite é totalmente diferente. Então, na Elite eu tenho uma estratégia de largada, que eu não largo na primeira fila, eu tenho que buscar posições na largada. Eu preciso de, o tempo todo, criar estratégias de andar no limite, ter ali um tempo de descanso na prova ali, para mim não quebrar. Então, assim, todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo com ele, com o Edelson, que é muito legal, que está me ajudando muito, né? Inclusive, ontem a gente criou uma estratégia na prova que eu corri ontem, e, poxa, deu, assim, exatamente certinho ali, e quando você consegue desenvolver isso dentro da prova, é muito legal, e aí você vai encaixando isso na Elite. Mas o ritmo é totalmente diferente. É muito diferente mesmo. Contando aqui um segredinho, mas a gente tentou convidar o Del para vir participar desse episódio, mas por motivos óbvios dele ser seu psicólogo, e aí tem, né, todas as questões envolvidas, ele falou, galera, não posso, mas a gente queria muito o Del aqui batendo um papo legal com a gente. Ele é muito bacana. E aí, com tudo que você trouxe, uma coisa que eu fiquei pensando, né, dessas características da sua vida, e eu te conheço, assim, não te conheço muito, mas eu já te vi pessoalmente, então, assim, a gente já tem um certo conhecimento um do outro, e você transparece ser uma pessoa tímida, um pouco mais reservada, e nas redes sociais você é uma pessoa que influencia muita gente, que realmente cria relacionamento, né? Então, a gente que te acompanha, a gente vê que você não tá lá só postando, eu treinei, olha só, gente, você tá motivando, tá criando relacionamento, tá impactando pessoas. E como é isso para você? Assim, foi totalmente orgânico na hora que você viu, você já estava ajudando muita gente, já estava crescendo? Ou você, assim, não, tipo, quero utilizar as redes para isso? Como é que isso aconteceu na sua vida? Juro que te conhecendo, fiquei curiosa. Realmente eu sou bem tímido, eu sempre fui bem quietinho no meu canto. E minha rede social ela foi orgânica mesmo, sabe? Foi indo aos poucos. E foi acontecendo assim, de forma muito natural, sabe? E é muito bom isso, porque eu recebo muitas mensagens, assim, diariamente. Às vezes eu até peço desculpa a alguns seguidores, porque eu não dou conta de responder. Mas é muito legal, às vezes eu recebo muita mensagem, assim, justamente disso que você está me falando, sabe? De poder ajudar a pessoa de alguma forma que eu nem imaginaria que eu poderia ajudar, né? E isso dá uma sensação boa na gente, né? A gente fala, você fica perdendo tempo com isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu penso de outra forma totalmente, né? Acho que
às vezes a gente ajuda o próximo sem perceber, sem ver, com uma atitude, com uma simples mensagem que às vezes eu posto todos os dias. Eu postei a primeira vez quando eu peguei Covid, a primeira vez eu estava isolado e aí a minha noiva me deu esse livrinho e tal. E depois desse dia eu sempre posto. Poxa, é muita mensagem que eu recebo de, poxa, eu precisava ler isso, poxa, nossa, eu estava vivenciando isso, obrigado. Então, assim, é uma coisa totalmente natural, não é uma coisa forçada. Às vezes eu até tento mostrar mais o meu dia, mostrar um pouco mais de como é, mas às vezes a falta de tempo, a falta a correria do dia a dia mesmo não me deixa, mas eu tento ser o mais natural possível, é aquilo realmente que acontece e é bem legal essa convivência com eles e com todos lá é bem legal. E tem até uma informação interessante aqui de bastidores, assim, nem tá na pauta não. Que o Lúcio, assim, ele tem o jeito dele, assim, bem na dele, bem tímido, como ele colocou mesmo, mas é um cara que realmente influencia muitas pessoas, é um exemplo para muita gente, acredito que para muitos jovens, para muitos adolescentes, crianças aqui na cidade. E nós tivemos um movimento aqui há algum tempo atrás, de alguns artistas plásticos que fizeram murais, assim, um trabalho, não sei se chega a ser considerado um grafite, de algumas personalidades da cidade. E fizeram um mural do Lúcio também, não é isso, Lúcio? Então, assim, conta pra gente como é que foi isso aí. Eu não sei nem se podia falar isso, não. Estou colocando na roda aqui sem passar pela pauta. Mas conta como é que foi esse processo aí, como que você recebeu essa homenagem, esse carinho. Na época, o Alessandro era o secretário de esporte da cidade. Me perdoe, mas eu não vou lembrar o secretário de cultura que me procurou na época. Realmente me fugiu o nome dele aqui agora. Mas foi assim, eu recebi aquilo com muita gratidão, sabe? Porque eu sempre gostei muito de Itabirito. Quando eu mudei de Itabirito, eu sempre falava com meus pais, eu vou voltar para Itabirito. Novinho, sem ter noção do que é a vida, eu falava isso para os meus pais. Então, assim, eu realmente voltei para Itabirito de uma forma, assim, e foi engraçado porque eu vinha todos os anos para Itabirito passar férias na casa dos meus avós, e eu vim em 2009 para passar férias, eu não vim para ficar em Itabirito já. E aí aconteceu. Eu fui em uma loja comprar uma câmara de ar, ela estava precisando de um mecânico. Eu fui, virei para o cara que eu trabalhava lá em Alves Novos e falei assim, não vou voltar mais não, vou ficar por aqui. E aí ele, tranquilo, tal, sempre foi muito meu amigo e entendeu. E, assim, eu vim para Itabirito retornar para passar férias e acabou que eu fiquei por aqui. Né? Então, assim, eu tenho um carinho enorme por Itabirito e foi assim, eu recebi aquilo com muita gratidão mesmo. E sempre eu costumo subir lá para ver como é que ela tá, né? E tá lá intacta ainda. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo e lisonjeado com homenagem desse tamanho, com uma cidade centenária, né? E lá tá escrito meus 5 títulos de campeão brasileiro na Sub-30, e algumas outras coisas lá, mas, assim, é muito legal, né? E na época eles queriam deixar aquilo como um legado para as crianças mesmo, para incentivar os novinhos, as criancinhas começando a pedalar, começando a vida, a ir para o lado do esporte, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas crianças indo para o mundo das drogas, muitas crianças indo para um mundo que não é legal, e o esporte é transformador, né? O esporte, poxa, tudo que eu tenho, eu devo a bicicleta. Que seja com reconhecimento como atleta, que seja financeiramente falando, enfim, tudo eu devo à bicicleta. Então, assim, tudo é um esporte. Né? Então, se eu não tivesse começado a pedalar lá, quando eu tinha 10, 12 anos lá, não sei se eu estaria aqui hoje, se eu estaria tendo todo esse reconhecimento que eu consegui ter. Então, assim, o esporte é uma coisa magnífica. Ótima recordação, Antônio. Depois a gente vai querer essa foto para compartilhar com os ouvintes. Lúcio,
Conta pra gente um pouquinho sobre como está o mercado da bike com a pandemia. Compartilha com a gente como foi, assim, esse mercado aqueceu, como é que ele está agora, quais são as perspectivas de 2020 para 2021. Foi um crescimento muito grande, né? Até no sentido de ter falta de bicicleta no mercado. E agora também a gente tem cada vez mais, não só essa necessidade de bikes, mas também um leque muito maior, né? Então, tem as bicicletas voltadas principalmente para o público feminino, agora a gente tem a gravel, então, assim, tem uma diversificação do mercado também muito grande. E aí, a gente queria ouvir de você agora, assim, aproveitando que você está aqui contando um pouco da sua história, um pouco também sobre como está o mercado, quais são as perspectivas futuras. Realmente o mercado, quando começou a pandemia, ficou ali uns 2, 3 meses bem estagnado, praticamente a zero, fechou tudo. Os mais conservadores cancelando pedido, e aconteceu até comigo, que costuma arriscar as coisas, eu ligando para o fornecedor, eu falo assim, olha, cancela o que tem de pedido, porque eu não sei o que vem pela frente, e todo mundo meio que assustado, né? E para a bicicleta foi um negócio histórico, porque, para vocês terem uma ideia, eu fiquei 6 meses sem treinar dia de semana, porque não dava conta. Falei, poxa, eu vou aproveitar essa situação aqui, não tem corrida, eu só treinava de domingo, só andava de bicicleta, não treinava, eu andava de bicicleta. Mas foi assim, um negócio assustador quando começou a dar aquele boom de todo mundo preso em casa poxa, a natureza vai ser a salvação, tem que ir no meio do mato. E aí começou a bicicleta, 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 bicicleta. Dos meus 12 anos de loja, eu cheguei a ter um aumento de 300% de venda, do meu melhor período. Então, assim, é uma coisa gigantesca. E aí foi começando a faltar, né? A lei da demanda e da oferta. A demanda altíssima, começando o que todos os fabricantes de bicicleta relatam, que é a falta de insumo para montar as bicicletas. E aí ficou ali uns 6 meses de boom, sem faltar mercadoria, sem faltar nada. Um negócio assim, assustador mesmo de venda. Gente, que assim, eu explico muito bem, por exemplo, um tamanho de bicicleta para um cliente. Às vezes eu deixo de vender a bicicleta porque eu falo, esse tamanho não é o ideal para você. A pessoa fala, mas vai dar, abaixa o banco. Não faça isso. Explico todas as situações. E na pandemia não teve nem jeito de segurar isso. Era cliente que usa 17 comprando bicicleta 21, era gente comprando sapatilha que não servia, aquela confusão, assim, assustador o negócio. Um boom, assim, realmente muito grande. E isso foi muito legal, que acho que o esporte ficou muito mais conhecido, né? Como a bicicleta cresceu na pandemia, em todos os sentidos. Eu via gente pedalando que eu jamais imaginei que ia dar a mínima para a bicicleta, né? E eu acho assim, desse boom, desse crescimento que teve na pandemia, eu acredito que 50% pare. E acredito que em torno de 50% ali continue, né, no esporte. Eu acho que assim, o esporte vai ter um crescimento. A bicicleta é sofrida, tem que gostar. Por mais que seja um pedalzinho de final de semana, vai queimar as pernas, vai doer um pouquinho. Então tem gente que realmente fala assim, não, isso aqui não é para mim não, vou uma peteca. Tem gente que infelizmente é assim mesmo. Mas eu acho assim, que o esporte vai ter um crescimento de toda essa população que iniciou na pandemia. É muito fácil de medir isso lá na loja. Então, assim, mesmo com as coisas voltando ao normal, ainda a procura por bicicleta é muito grande. Para você ter uma ideia, eu tenho cliente esperando bicicleta tem 3 meses, que não desiste. Quando eu ligo para ele, eu falo, olha, a bicicleta, eu trabalho com a Caloi e com a Cannondale, não tem previsão de faturamento ainda. Ele falou, não tem importância, não chegar a isso mesmo. Hoje, se você ligar nessas duas marcas que eu trabalho, não tem uma bicicleta em estoque. Então, assim, é a coisa mais rara do mundo de você ligar lá e conseguir uma bicicleta de imediato. Então, assim, todos os pedidos que estão chegando para mim foram pedidos que eu fiz há 6 meses atrás, há 5 meses atrás.
que estão lá em carteiras. Então, assim, a empresa, ela fabrica e te manda. Então, assim, eles não têm estoque mais. Por esse boom, né? Não foi só no Brasil, né? Isso foi no mundo inteiro, né? E eu estava fazendo um pedido hoje numa empresa de pneus e a empresa falou comigo assim, olha, eu consigo te mandar 5% do que você está me pedindo e só chega pneu ano que vem. Aí eu falei assim, uai, então as bicicletas vão ter que andar igual o Vacino chegou na corrida ontem, só no ar. Então, assim, o crescimento está muito grande, eu acho que normalizar esse boom que deu ainda vai levar tempo, de ficar igual era há 1 ano e meio, 2 anos atrás, de você ligar na empresa e não faltar mercadoria, acho que vai faltar, né? Vai demorar muito isso ainda. Mas, enfim, foi um boom muito grande e para uns foram péssimos, né? Assim, o comércio, como fechou tudo e infelizmente você viu empresas falindo sem falar do lado humano, né? O lado que a pandemia matou não sei quantos milhões de pessoas. Então, assim, não olhando para esse lado, que eu acho que isso é o mais triste de todos, mas olhando para o lado das vendas que a gente está relatando, realmente o mercado da bicicleta não tem nada a reclamar do que foi os últimos 2 anos, que foi um crescimento muito grande. Lúcio, a gente tem escutado assim de muitas pessoas também essa questão de talvez o pessoal começar a vender as bikes agora, de já ter passado essa maré e das bikes usadas voltarem um pouco mais para o mercado. Você tem sentido que esse movimento também está acontecendo agora? Ainda não. Essa população, pelo menos assim, em Itabirito que a gente está falando, ainda não. Eu também pensei nisso, falei, poxa, daqui a pouco vai ser um boom de bicicleta usada na internet. Mas ainda não está dessa forma, não, sabe? As bicicletas usadas que aparecem é sempre de pessoas que comprou uma bicicleta mais simples e gostou e está aí querendo evoluir. Isso. O esporte, quem comprou a bicicleta e gostou, vai estar sempre subindo a escadinha, não tem jeito. Compra uma bicicleta hoje, não, essa aqui para mim tá ótimo, só vou fazer pedalzinho de 10 quilômetros, não sei o que, isso aqui tá ótimo. Aí passa 2 meses, a pessoa começa a entender um pouco mais e vai lá e troca a bicicleta para o dobro da que comprou. Não, agora essa aqui vai me servir, agora eu vou ficar 2 anos com ela. Passa 3 meses, tá o cliente lá na loja de novo. Aí chega lá, poxa, eu quero uma bicicleta melhor. E aí vai, isso aí é totalmente natural isso, sabe? Isso já acontecia antes da pandemia, entende? Esses 12 anos de loja eu sempre presenciei isso. Por isso que eu falo para os meus funcionários, olha, atenda todo mundo muito bem, porque esse cara que está comprando a bicicleta aqui hoje de 1.000, ele vai voltar aqui para uma bicicleta de 10, ele vai voltar para uma bicicleta de 20. Isso já aconteceu comigo, assim, não foi uma nem duas vezes, então é muito engraçado essa questão, né? Quem gosta da bicicleta realmente não vai parar e vai virar aquele vício, né, que todo mundo fala. Mas esse boom aí das bicicletas usadas, eu acho que ainda ele pode aparecer, mas até que por enquanto ele não apareceu muito ainda não. A minha última xeretagem no mercado da bike, assim, que por sinal é o nome dessa loja, mas eu queria falar só sobre o mercado de bike mesmo. Agora, com relação aos modelos das bikes, né? Com toda essa falta de equipamento, né, para se montar uma bike, com essa pandemia, você viu assim a montagem de bike se tornar um pouco diferente, ter mais equipamentos, por exemplo, mais linhas de baixo preço, foram criadas novas linhas. Por que eu pergunto isso? Porque muita gente tem dúvida. Vou comprar uma bike, é boa, não é boa? Às vezes quer comprar uma bike para fazer trilha, para fazer essas coisas, mas às vezes a bike tem marcha, tem direitinho, mas assim, dependendo do equipamento, aquele equipamento também que derrete na trilha. Como é que o mercado ele se adaptou e como é que estão as bikes hoje? Para ser sincero, não teve muita alteração nesse sentido, sabe? Sempre teve uma linha de bike muito grande.
de quem quer começar, de quem é intermediário, de quem é semi-profissional, profissional. Então, assim, a única diferença que eu vi, às vezes, foi, por exemplo, assim, uma linha de montagem que era de uma forma, na pandemia está saindo de outra, mas por falta de mercadoria, por falta de insumos para montar aquela bicicleta. Às vezes a bicicleta vinha com um freio de uma marca, está vindo com um freio de outra, aí no próximo mês já mudou de novo, mas era só por falta de insumos mesmo. Assim, as marcas estavam doidas, precisavam de montar bicicleta, precisavam de entregar bicicleta, então a gente vinha essa diversificação de peças de um mês para o outro, bicicletas mudando. Mas essa questão de criar mais linhas, realmente eu não consegui sentir isso no mercado, a não ser, por exemplo, um cliente que jamais olharia, por exemplo, uma gravel, aí pela falta de bicicleta, ele, poxa, e essa bicicleta aqui? Aí talvez ele se interessasse por ela pela falta mesmo de outra, ou por ele tá querendo entender também um pouco mais da bicicleta, ele começava a pesquisar por ela e falava, poxa, é legal. Talvez ele olhava para aquela bicicleta de uma forma, aí ele começava a pesquisar, começava a ver vídeos, começava a ver a opinião de outros e mudava também a opinião, acabava comprando uma bicicleta que ele às vezes não compraria se fosse em outro momento. Mas sempre o mercado de bicicleta sempre teve uma linha muito grande, né? Por exemplo, quando eu estava na Audax, ela tinha 39 bicicletas diferentes. Então, assim, era uma linha que atendia a quem ia pedalar na cidade e a quem vai competir profissionalmente. Então, assim, muita coisa, né? Sempre teve essa diversificação de muitas bicicletas, isso sempre teve no mercado. Lúcio, aproveitando que a gente está falando um pouco de mercado, e você é um cara que teve uma experiência, acho que essa experiência principalmente na Audax, talvez, enfim, você vai ver o que mais se encaixa, que você era um atleta sub-30, ou seja, um atleta de categoria, que tinha optado não ir para a elite ainda, e estava numa equipe, tinha um bom patrocínio, imagino que tinha salário, mas enfim, isso não vem ao caso, e essa oportunidade de ter equipe para quem é das categorias não é para todo mundo. Já é difícil na elite, nas categorias é mais difícil ainda de você conseguir alguma coisa que realmente, pelo menos para se bancar, praticamente talvez bem difícil mesmo. E você tem essa experiência, até hoje, tá? Eu queria saber, as empresas que não olham para esse lado, na sua perspectiva, ou os atletas que ainda não têm as manhas, não conseguem aproveitar algumas oportunidades que existam? Eu faço essa pergunta porque um dia eu escutei de uma nutricionista, que é bastante conhecida no mountain bike, assim, e ela falou, cara, eu trabalho com atletas de elite e trabalho com atletas amadores. No fundo, o atleta amador me traz muito mais pessoas, mais clientes. Por quê? É aquela coisa que a gente trouxe no começo, as pessoas se identificam com o atleta amador, porque ele é um igual, ele trabalha, ele treina, então, eu vou ali, porque ali eu sei que a chance de dar certo para mim é muito maior, porque eu não necessariamente vou conseguir fazer o que o Henrique Avancini faz. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é muito raro, né, você ver uma equipe que tem atleta de categoria, né? Assim, é bem raro mesmo. E, se eu não me engano, hoje tem um atleta que não é de elite ou de base, né? E, sim, não estou me recordando outra aqui no momento. Então, assim, a Audax, quando ela entrou no mercado, ela entrou querendo fazer algo diferente, sabe? Esse era o que eles tinham em mente, em fazer algo diferente. E aí foi a minha sorte, porque casou certinho com a Audax querendo fazer algo de diferente, que era colocar um atleta que não era de elite, com minha série de bons resultados na sub-30. Então, assim, foi como se diz, encaixou como uma luvas, né? Então, assim, é o que eles pensavam em fazer e naquele determinado período de tempo, quem estava dominando na categoria, poxa, o Lúcio. Então, vamos experimentar com ele. Então, assim, eu acho que foi um pouco de sorte em mim de ter conseguido nesse sentido, porque realmente as marcas, elas não têm essa visão com o atleta de categoria, mas igual você mesmo mencionou, às vezes
esse atleta pode trazer mais recurso do que o próprio atleta de elite, né? É a mesma coisa, eu não consigo fazer, eu estou na elite, mas eu não consigo fazer o que o Vacino faz. Então, às vezes, eu tenho um retorno positivo de pessoas por isso, né? E é o que aconteceu em toda a minha trajetória na Audax, nos meus 2 anos lá. Eles tinham um retorno muito positivo comigo. Era muito legal o trabalho que a gente desenvolveu, o trabalho que a gente fez. Poxa, eu era muito corrida, era muitas viagens, mas ao mesmo tempo era muito legal. Eu conheci o Brasil inteiro competindo. Então, tem essa dificuldade mesmo. As marcas, elas sempre vão priorizar o atleta de elite ali por... Ele é mais visto, né? O atleta de elite, ele... o patrocínio é o quê? É uma mão de via dupla, né? Não adianta ser bom somente para o atleta. Vai ter que ser bom para o atleta e bom para a empresa. Então, às vezes o retorno com o atleta de elite ali, no sentido de ser visto, é muito maior, né? A gente vai assistir a corrida de elite, a gente dificilmente vai assistir uma corrida da categoria. Então, assim, a prova de elite é muito mais vista nesse sentido. E por isso, às vezes, cria essa dificuldade, né? Mas eu acho que isso, com o tempo, pode ir evoluindo, pode ir melhorando. Até mesmo, assim, a primeira equipe que teve foi a Audax. Então, depois disso, a gente começou a ver algumas outras coisas. Eu não estou conseguindo retornar agora quais são. E a Audax também, ela tinha um projeto também que eu não mencionei, que ela chegou a ter, tipo, 30 atletas regionais, né? E aí, desses 30 atletas regionais, por exemplo, tinha eu e tinha o Gustavo Xavier no meio desses 30 atletas, né? O Gustavo Xavier hoje é um dos melhores do Brasil e ele veio desse projeto da Audax, né? Não era a equipe oficial, era uma equipe, uma extra equipe que ela tinha nessa época. Poxa, a Audax descobriu, ele poderia ser visto por outro empresa, eu acho que ele é um cara que ia se destacar de qualquer forma, mas eu acho que a Audax adiantou o processo dele, sabe? Ele é um cara fenomenal. Eu convivi com ele 2 anos, é um cara super dedicado e, poxa, eu lembro ele na infância do juvenil de sair para treinar com ele, ele quase matava a gente. Então, assim, e teve vou até contar um caso engraçado, porque teve um Rally Serapió, que é a corrida do Ceará, o Piauí, e pela idade dele ele não poderia correr. E aí, ele no primeiro dia, assim, mas só que o pessoal da organização, a Audax era patrocinadora, deixou ele correr. E aí, no primeiro dia de prova, ele já... Lembro que a gente fez primeiro, segundo e terceiro geral, com o Gustavo Xavier junto com nós. Aí o pessoal foi lá, levou o regulamento e tirou ele da prova. E foi muito engraçado, porque era uma prova nesse dia de, sei lá, 5, 6 horas de prova, um calor absurdo. Eu lembro que eu tomei 12 litros d'água durante a prova, de tão calor que era. E aí eu e Daniel Zóia disputando a prova ali, e aí o Gustavo Xavier, ele não poderia puxar porque ele não estava na prova, e aí o Gustavo, aí eu comunicando com o Daniel assim, ele não entendeu, achou que era pro sprint, foi pro sprint assim, venceu a prova lá sem poder, e nós também nem ia aguentar ele também no sprint, que fez um sprint tão forte lá que Jesus amado, depois de 5 horas de prova. Mas, enfim, esse projeto da Audax, eu acho que alavancou esse desejo das empresas, talvez, no futuro, de pensar em patrocinar outros atletas, a não ser os da elite. Hashtag fica a dica aí, né, para esses projetos cada vez mais crescerem e estimularem o ciclismo brasileiro, que eu acho que são os próximos passos, né, que a gente espera agora com o crescimento do esporte, com a ampliação, principalmente para as categorias de base. Lúcio, encaminhando para o final, a gente queria saber qual é a sua maior inspiração no meio do ciclismo. Qual ou quem? Quem te inspira, o que te move? Compartilha isso, trazendo também um pouquinho de inspiração para os ouvintes que estão escutando a gente. Bom, acho que falar de inspiração quando eu estava começando no esporte, o Absalom era
era aquele cara que a gente olhava lá fora e, poxa, o que é isso? Como é que esse cara anda? Não sei o quê, né? Mas não que é porque está hoje onde está e por conquistar o que conquistou, mas o Henrique Mancini sempre foi um cara que eu lembro quando lá em 2008, 2007, 2009 ali, tinha aquelas revistas Zé Pedal, não sei se o Danilo talvez vai lembrar delas, eu não lembro, mas era uma revista que era distribuída gratuitamente nas lojas, geralmente toda loja tinha 50 exemplares, né? E, poxa, eu olhava aquilo lá e via aqueles caras competindo, aquelas as imagens deles, lendo aqueles relatos. Então, assim, eu sempre fui muito fã do Henrique, sabe? E, assim, tudo que ele conquistou agora é muito fácil falar dele, né? Então, eu não sou fã dele de agora, é um cara que eu me inspiro, um cara que a gente vê tudo que ele faz pro esporte, né? Então, assim, falar dele agora é chover no molhado, não adianta, não precisa nem de falar dele agora no esporte. Mas com certeza é uma inspiração muito grande que eu tenho, porque se você olhar, o Henrique ele tem muitos projetos, né? Ele tem muitas obrigações ali. Você vê que é um cara que faz pro esporte, né? Ele tem a equipe que ele gera da Caloi. Então, assim, você vê que é um cara que ele chegou aonde ele chegou, mas ele quer levar pessoas pelo mesmo caminho, ele quer que atletas cheguem no nível que ele chegou, e ele ajuda, eu acho que ele faz um projeto muito legal, e nesse sentido do Henrique aí, eu acho ele como pessoa e como atleta uma pessoa fenomenal. Pô, muito massa. Acho que todo mundo aqui compartilha um pouco essa visão do Henrique. A gente teve a oportunidade de falar com ele, não sei se chegou a ouvi-los. E é muito legal o jeito que ele fala, realmente, porque ele tem uma perspectiva diferente da nossa visão normal, assim, cultural, do que é esporte, eu acho, do que o atleta tem de compromisso com o esporte, para o esporte. Então, compartilho dessa visão. E, bom, para a gente fechar, eu queria abrir para você fazer seu jabá, falar como que as pessoas te acham na rede social, se ainda não conhecem, quiser falar da sua loja, fica à vontade, que acho que todo mundo vai querer conhecer. Meu Instagram é bem fácil de encontrar, Lúcio Otávio. Acho que é bem tranquilo de encontrar realmente. Mas é isso, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar dividindo esse espaço com vocês, essa uma hora que a gente passou batendo esse papo. Tentei me expressar o melhor possível, não sou muito bom nisso, não sou muito bom para falar, mas enfim, eu acho que eu fico com essa frase aí do esporte é transformador de vidas, né? Eu acho que parabenizo também vocês ao trabalho que vocês fazem, porque quanto mais vocês levarem o esporte a mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão se interessar, mais pessoas vão ver que isso tem valor, que isso realmente é algo a se olhar com outros olhos, né? Até para os próprios governantes, ter mais um olhar para o esporte, né? Porque eu acho que a pessoa está fazendo atividade física, é menos uma pessoa no hospital, é menos uma pessoa doente. Então, assim, o esporte é uma coisa magnífica. Então, agradeço realmente a oportunidade e parabéns aí ao trabalho de todos vocês. Pô, acho que eu tenho que falar isso ao vivo. Acho que o papo foi incrível, cara. Realmente, pelo menos eu acredito que eles compartilhem. Gostamos muito de conversar com você. Acho que a nossa ideia do começo foi muito bem atendida, que era trazer alguém que compartilhasse a experiência de quem ouve a gente. Algo não tão distante e, pô, foi realmente muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você quiser, pode escutar de novo. Se escutou no Spotify, quer ver a cara do Lúcio e ainda não conhece ele, o episódio também está disponível no YouTube. E é isso. Bem de roda. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.